É só impressão minha ou hoje em dia todo lugar parece lotado? Tem muita gente em todo lugar. E algumas pessoas se incomodaram tanto com isso que se afastaram completamente da agitação. Desde construir mansões solitárias, cabanas nas montanhas ou ilhas de uma casa. É hora de dar uma olhada em algumas das casas mais isoladas do mundo. Farol solitário. Imagina ficar sozinho por semanas a fio, sem ouvir nada além das ondas quebrando ao seu redor. Essa é a realidade de muitos faroleiros. Mas se você pensou que morar em um farol na costa era isolamento, você ainda não viu nada. Dá uma olhada nisso. Este é o farol Tridrangavyt. Esse lugar não fica na costa. Na verdade, está localizado em um pilar rochoso isolado, a quase 8 quilômetros da costa sul da Islândia. Construído em 1938, os trabalhadores tinham a tarefa nada invejável de escalar as pedras escorregadias em meio a tempestades e ventos, antes de chegar ao topo do pilar e preparar o terreno manualmente. E eu achando que o meu trabalho que era difícil. Mas se você achava que construir seria um pesadelo, imagina ter que ficar nesse farol. Ficar empoleirado em um pilar de 6 metros de altura, com as ondas congelantes do Atlântico quebrando o tempo todo. Aí você não pode pedir ajuda. Porque, primeiro, quem é que consegue receber sinal de telefone no meio do oceano? E, segundo, vai demorar um pouquinho para eles chegarem até você. Felizmente, o farol foi automatizado logo após a sua criação, o que significa que nenhum zelador teve a tarefa aterrorizante de ficar nessa casa remota. Hoje em dia, com helicópteros, um heliporto foi construído no topo do pilar, dando acesso mais fácil ao farol. Mesmo assim, qualquer casa que você tenha que pegar um helicóptero para chegar tem que ser mesmo bem isolada. Habitação na ilha. Parece que a Islândia tem uma queda por casas remotas, porque apenas 16 quilômetros a leste do farol Tridrangavyt há outra propriedade particularmente privada. Étlida é uma pequena ilha remota que fica a cerca de 8 quilômetros da costa sul da Islândia. Com 45 hectares, esse lugar tem quase 1/10 do tamanho do Central Park, mas apesar do pequeno tamanho e do afastamento da ilha, de alguma forma tem uma casa aqui. A pergunta é, por quê? Correm rumores de que a casa foi construída por um bilionário em caso de um apocalipse zumbi. Embora esse seja o melhor lugar para uma morada à prova de zumbis, essa conversa tá longe de ser verdade. Em vez disso, é o trabalho da Associação de Caça Étlidae, que construiu a casa aqui na década de 1950 como uma base para comer e dormir, enquanto caçam papagaios do mar perto da ilha. Apesar da casa, Étlidae não tem população permanente, então ninguém chama esse chalé solitário de lar. E não é de se admirar, considerando a distância que você teria que percorrer para chegar na porta da frente. Qualquer um que queira visitar tem que fazer uma viagem de barco de 35 minutos da costa sul da Islândia, antes de subir algumas pedras íngremes e escorregadias e finalmente chegar às encostas gramadas da ilha. Parece bem cansativo, né? Mas qualquer um corajoso o suficiente para chegar ao chalé vai ser pelo menos recebido com uma área de jantar, 10 camas aconchegantes, uma cozinha, banheiro e até uma oficina. Por ser tão remoto, não tem água encanada aqui. Felizmente, a água da chuva é armazenada e usada para vários propósitos domésticos. Não parece nenhum pesadelo até agora, mas à noite as coisas mudam aqui devido a uma névoa espessa que cerca a ilha. E se isso não fosse macabro o suficiente, qualquer um que fique aqui sozinho só vai ouvir o som constante das ondas quebrando nas rochas. Sim, isso é o suficiente para deixar qualquer um maluco. Ilha minúscula. Os nomes dizem muito sobre um lugar, mas talvez nenhum mais do que essa ilha, chamada de Ilha do Espaço Apenas Suficiente, uma das 1.800 ilhas do rio St. Lawrence, na costa da Baía de Alexandria, em Nova York. Como o nome sugere, não tem muito espaço aqui. Mas então, quão pequena ela é? Bem, com apenas 307 metros quadrados, ela é apenas um pouco maior do que uma quadra de tênis. Tem espaço suficiente aqui para acomodar só uma árvore, alguns arbustos, uma pequena praia e uma casa. Embora uma pequena ilha não pareça a casa mais adequada, ela foi comprada na década de 50 pela família Sizeland. Sim, tô falando sério. A ideia era usar o terreno para construir a sua própria casa de férias isolada. Só espero que alguém dessa família tivesse um barco. Na verdade, a casa na ilha do espaço apenas suficiente é tão precariamente localizada que as marés altas rapidamente a inundam. Então, sacos de areia são praticamente parte da mobília aqui. Embora essa seção do rio St. Lawrence se estenda por uma largura próxima a 5 quilômetros, os habitantes da ilha surpreendentemente têm vizinhos. Quer dizer, mais ou menos. Uma das 1.800 ilhas de St. Lawrence inclui a vizinha Ilha Imperial, que é habitada e se encontra aproximadamente 76 metros rio abaixo. Ainda assim, se você tem que sair nadando para chegar à casa do seu vizinho mais próximo, eu diria que é uma vida bem remota, né? Reclusão no rio.
Por mais estranho que pareça, a Ilha do Espaço Apenas Suficiente não é a única propriedade precária encontrada na água. O Drina é um rio de 346 km de comprimento que atravessa a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia. Mas o aspecto mais alucinante dessa hidrovia é o que você vai encontrar saindo da água no meio do percurso. Dá uma olhada, essa é a casa do rio Drina. Embora a cidade de Baina Basta esteja a aproximadamente 1,5 km de distância, qualquer um que queira visitar essa cabana tem a tarefa aterrorizante de nadar por essa seção assustadora de mais de 120 metros de largura do rio. Considerando que é mais do que o dobro do comprimento de uma piscina olímpica, é bom que qualquer um disposto a conferir essa cabana tenha muita intimidade com a água. Mas apesar da árdua aventura que qualquer um tem que passar para chegar à porta da frente dessa casa, essa luta vale a pena. Pensa bem, quão legal seria acordar no meio de um rio. A questão é, como essa cabana foi parar bem no meio de um rio de 122 metros de largura? Bem, acontece que a casa do rio Drina foi construída originalmente em 1968 por um grupo de nadadores que descobriu a rocha enquanto procuravam um lugar para tomar sol. Após a descoberta, eles imediatamente decidiram que esse local seria o lugar ideal para um abrigo. Eles transportaram as peças de construção e suprimentos para a ilha de caiaque, enquanto os componentes grandes foram simplesmente jogados no rio acima, permitindo que fossem capturados enquanto flutuavam. Genial! Infelizmente, devido à localização remota da casa no rio, dizem que ela foi destruída pelo fluxo do rio nada menos do que 7 vezes. Mas apesar dos elementos, a casa do rio Drina ainda está de pé, ou melhor, flutuando. Apenas lembre-se de levar suas boias se estiver planejando uma visita. Pico da Desolação. Embora nadar em águas rápidas para chegar à casa do rio Drina não seja uma tarefa fácil, é mais agradável do que o que você teria que suportar para visitar o Pico da Desolação. Como o nome sugere, esse lugar é bem isolado. No total, essa cabana é encontrada a estonteantes 1.860 metros acima do nível do mar. Para contextualizar, isso é mais do que o dobro da altura do Burj Khalifa. Qualquer um que queira chegar a essa cabana alta vai ter que caminhar por 4 horas exaustivas. Além disso, o Pico da Desolação é completamente cercado por natureza, o que significa que a cidade mais próxima fica a cerca de 64 quilômetros. Eles não estavam mentindo quando deram nome a esse lugar. Até a estrada mais próxima fica a cerca de 24 quilômetros desse lugar. Considerando o quão remoto ele é, você provavelmente ia querer ficar por uma noite para curtir a vista antes de voltar para a civilização. Mas isso não era possível para quem chamava o Pico da Desolação de lar. Essa cabana, encontrada nas montanhas North Cascade, em Washington, foi construída em 1932 pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos como um posto de vigia de incêndio. Normalmente, um único homem iria até o Pico da Desolação em julho e ficaria lá até setembro. Isso mesmo, alguém ia ficar aqui por meses, com nada além da sua própria voz para fazer companhia. Só espero que qualquer pessoa designada para o posto de vigia de incêndio nesse lugar traga muita comida. Pensa no trabalho que seria ir ao supermercado. Heiligendamm. Próximo à costa noroeste da Alemanha, no Mar do Norte, ficam 10 ilhotas extremamente baixas, conhecidas como Ilhas Heilig. Essas ilhas são tão submersas que algumas delas inundam até 50 vezes por ano. Mas apesar do risco de serem arrastadas para o mar, muitas das Ilhas Heilig são povoadas. Langenes, a maior de todas, tem uma população de cerca de 100 pessoas. Embora isso possa parecer muito insignificante, existe uma ilha Heilig bem mais remota, com pouco mais de 600 metros de comprimento e 90 de largura. Essa ilha é certamente aconchegante, porém, apesar do pequeno tamanho de Heiligendamm e da ameaça de inundação, existe um curioso alojamento solitário aqui. A casa, localizada em um monte artificial para evitar inundações, é na verdade um observatório de pássaros. Durante os meses de verão, uma alma corajosa tem a tarefa de ficar de olho em todos os pássaros de Heiligendamm, e considerando o quão isolado é esse lugar, não parece ser o melhor emprego de verão. Para começar, Heiligendamm fica a mais de 3 km da Alemanha continental, o que significa que a única maneira de chegar e sair é de barco. Quanto a comida e bebida, bom, tem que ser entregue por navio. Só torço para serem entregas rápidas. Caso contrário, qualquer pessoa trabalhando aqui tem que ser bem habilidosa com uma vara de pescar. Destino deserto. Tá, acho que já deu de falar de casas aquáticas por enquanto. Que tal a gente esquentar um pouquinho as coisas? Vamos ao deserto. É aqui que encontramos a nossa próxima casa isolada. Apropriadamente chamada de Casa do Deserto, ela é encontrada no implacável deserto de Gorafe, no norte da Espanha. Claramente um deserto, com as suas condições quentes e áridas, não tende a ser o melhor lugar para construir uma casa. E o deserto de Gorafe não é diferente. Com desfiladeiros profundos, o calor sufocante de 37 graus e, claro, a nítida falta de água,
água, até o Bear Grylls ia achar difícil viver aqui. Considerando tudo isso, a caminhada de 1 hora até a cidade mais próxima, Gorath, faz com que o lugar pareça bem isolado. Então, o que essa casa tá fazendo num lugar tão remoto? Bem, a casa foi construída e projetada pensando no isolamento. A casa ultra ecológica é estruturada por paredes de vidro, que proporcionam vistas panorâmicas do deserto, permitindo que os moradores saibam quão sozinhos estão. Sem sistema de água encanada, a água da chuva é coletada para ser filtrada e tornada potável. Embora isso possa parecer muito bom, pensa bem, quanto realmente vai chover no deserto? Apesar da provável falta de água, qualquer aventureiro ansioso para ficar na casa do deserto vai ter que desembolsar até $375 por noite para ficar aqui. Se você conseguir economizar dinheiro suficiente para visitar essa propriedade, eu tenho um conselho: traz bastante água e reza pelo melhor. Eremita Sagrado. Encontrado na comuna italiana de Trambileno, esse edifício é fácil de passar despercebido. O lugar em questão é o Eremitério de San Colombano. Caso você não saiba, um eremitério é um lugar onde figuras religiosas se retiram para escapar da agitação da vida cotidiana, permitindo que se concentrem mais em sua fé. E é justo dizer que o Eremitério de San Colombano é certamente um retiro remoto, situado a vertiginosos 122 metros de altura em um penhasco. Surpreendentemente, esse casebre atinge uma altura elevada semelhante à grande pirâmide de Gizé. Apesar da subida, acredita-se que um eremita religioso viveu nas cavernas do penhasco no século VIII, enquanto a construção da igreja provavelmente remonta ao século X. Embora não seja mais um eremitério ativo, essa casa sagrada ainda tem a sua igreja, bem como vários afrescos fascinantes na parede. Mas se você quiser dar uma olhada por si mesmo, é melhor estar preparado para uma subida árdua. Para começar, os visitantes têm que escalar um caminho rochoso antes de subir uma escadaria gigantesca de 102 degraus esculpida na rocha. Minhas pernas estão queimando só de pensar nessa jornada. Chegar a essa casa sagrada certamente é uma peregrinação dolorosa. Cabana nas alturas. Ocupando 8 países, estendendo-se por mais de 1.200 quilômetros de comprimento e atingindo alturas de mais de 4.500 metros acima do nível do mar, os Alpes são uma das cadeias de montanhas mais altas e extensas da Europa. Qualquer um que faça trekking por essa enorme cadeia de montanhas pode esperar ver lagos alpinos, vales profundos e... peraí, que é isso? Embora não seja o pico mais alto dos Alpes, a montanha Foronon del Buins atinge mais de 2.500 metros acima do nível do mar. Mas apesar dessa altura inebriante, você pode encontrar essa propriedade em seu pico. Sim, encontrado a uma altitude cerca de 8 vezes a altura da Torre Eiffel, está a cabana da montanha Foronon del Buins. A cabana foi encomendada pela família do falecido alpinista Luca Voeric, que faleceu tragicamente em uma avalanche nas proximidades. A cabana é tão alta que os materiais de construção tiveram que ser trazidos de helicóptero em nada menos que 18 viagens. Ela tem um telhado inclinado para evitar acúmulo de neve. Por dentro, não há muito além de 9 camas e uma pequena janela. Mas a melhor parte, essa cabana remota é totalmente gratuita. Tudo que você precisa fazer é sobreviver àquela caminhada de 2.500 metros até o cume de Foronon del Buins. Trabalho fácil, né? Ainda assim, acho que eu prefiro isso do que a minha situação atual, que é ficar ouvindo o cachorro do meu vizinho latir a noite toda. Caverna na encosta. Ah, pensou que tinham acabado os alojamentos na encosta da montanha? Não mesmo. Quase 100 km a oeste da cabana de Foronon del Buins fica outra casa nas alturas, a Bufa di Perrero, que se encontra a impressionantes 2.743 metros acima do nível do mar. Localizado no Monte Cristallo das Montanhas Dolomitas na Itália, esse lugar é encontrado em uma elevação maior do que o ponto mais alto na borda do Grand Canyon. Não consegue ver? Isso é porque ele também está embutido na rocha vertical. Dá uma olhada nisso. Vamos torcer para que ninguém que esteja hospedado aqui seja sonâmbulo. Caso contrário, a pessoa pode acordar e se encontrar caindo da encosta. Agora, você provavelmente está se perguntando o que esse abrigo isolado faz aqui. Por anos, as pessoas ponderaram sobre o seu propósito. Seria uma caverna secreta de eremitas? Talvez uma pista para uma civilização perdida de moradores das encostas das montanhas? Na realidade, esse edifício bizarro, conhecido como Bufa di Perrero, é um remanescente da Primeira Guerra Mundial. Embora você possa pensar em trincheiras e campos de batalha lamacentos ao pensar na Primeira Guerra, esse conflito também envolveu combates entre tropas italianas e austro-húngaras nas montanhas Dolomitas. Acredita-se que os soldados italianos de alguma forma construíram essa propriedade como um meio de abrigo do inimigo e das condições. De alguma forma, os soldados italianos conseguiram escalar a encosta da montanha, tudo isso enquanto carregavam materiais de construção para fazer a Bufa di Perrero. Isso sem falar na ameaça constante do inimigo atirando. Hoje em dia, o barraco contendo nada mais do que algumas
outras cadeiras de madeira, é acessível pela via Ferrata Ivano di Bona, um caminho equipado com escadas de aço, degraus e cabos para ajudar qualquer viciado em adrenalina a escalar a montanha. Então esqueça o Panteão e o Coliseu. Bufa di Perrero tem que ser lembrada como a peça arquitetônica mais inspiradora da Itália. Sala Rochosa. Surpreendentemente, Bufa di Perrero não é o único lugar escondido na natureza. O desfiladeiro Ari, localizado no meio da Suíça, parece o lugar perfeito para relaxar e ficar em harmonia com a natureza. Claramente, alguém por lá quer ficar em harmonia com a natureza todo dia, já que escondido nos penhascos desse desfiladeiro de quase 200 metros de profundidade, encontra-se esse misterioso ponto de entrada. Na verdade, são duas entradas perfuradas na rocha. Então, quem é que chama isso aqui de lar? O Fred Flintstone? Talvez alguns moradores suíços do desfiladeiro. Na verdade, essas cavernas isoladas estão vazias. Originalmente construídas em 1940, essas cavernas foram projetadas para serem quartéis para 185 oficiais. Embora não se saiba quais soldados estariam estacionados aqui, é provável que eles pertencessem a oficiais suíços, que como parte do Reduto Nacional Suíço defenderiam o país em caso de invasão alemã. Por mais apertadas que pareçam de fora, as cavernas continham dormitórios, escritórios e salas de jantar. Caramba, tinha até uma ferrovia dentro do bunker para transportar os oficiais para fora do desfiladeiro. Apesar de todas essas características fabulosas, essas cavernas curiosas nunca foram usadas. Ainda assim, isso não impede que seja uma morada isolada deslumbrante. Cabana Solvay. Se você tá começando a sentir uma tontura, talvez seja bom sentar, porque a coisa vai piorar. O Matterhorn é uma das maiores e mais assustadoras montanhas dos Alpes. No total, essa enorme montanha, situada entre a Itália e a Suíça, atinge mais de 4.400 metros acima do nível do mar. Só para você ter uma ideia, isso não fica muito longe da altura da cabana de Foronon del Buins e da Bufa di Perrero empilhadas uma em cima da outra. Qualquer pessoa com medo de altura vai ficar feliz em saber que não tem nenhuma cabana no cume do Matterhorn. Porém, há essa cabana escondida perto do pico da montanha, a uma altitude de tirar o fôlego de mais de 4.000 metros. É uma missão e tanto chegar à Cabana Solvay. Se você estava se perguntando quão alto são 4.000 metros, levaria cerca de 30 segundos para alguém cair dessa altura e atingir o chão. Tá bom, parece o lugar perfeito para construir uma cabana então. Construída em 1915, os materiais de construção eram carregados primeiramente por burros, até uma altitude de cerca de 3.000 metros. De lá, um pequeno teleférico era usado para transportar os materiais até o canteiro de obras, aos 4.000 metros de altura. Incrivelmente, o edifício ainda está de pé hoje em dia, funcionando como uma parada de boas-vindas para os caminhantes por volta de 3 horas na sua escalada, contando com 10 camas e um radiotelefone. Apesar de um cochilo rápido parecer muito necessário, eu não consigo imaginar os trilheiros descansando nessa cabana, estando tão perto de uma queda tão assustadora. Já chega, vamos pro próximo tópico que já tá me dando mal-estar. Mansão abandonada. O sonho da maioria das pessoas na vida é ter sua própria mansão grandiosa para chamar de lar. E presumivelmente esse também era o caso de George Moore. George era um homem rico que fez fortuna como comerciante de vinhos e conhaques durante o século XVIII. Com a sua fortuna, ele pensou que seria uma boa ideia gastar dinheiro em uma mega casa. Então, em 1792, ele construiu Moore Hall em Mayo, na Irlanda. Muito depois que ele faleceu, seus descendentes continuaram a viver na enorme mansão. Isso foi até 1923. Quando durante a Guerra Civil Irlandesa, a mansão foi incendiada pelo exército republicano irlandês, devido à lealdade do então proprietário Maurice Moore à Grã-Bretanha. A casa estava em ruínas, e tem sido assim desde então. Hoje, o desolado Moore Hall fica sozinho em meio a cerca de 32 hectares de floresta densa. Para você entender, mais ou menos o tamanho de uns 60 campos de futebol americano. Cara, isso é muita árvore. Mas para ter uma noção real do quão isolada essa mansão é, dá uma olhada nessa vista aérea. Impressionante, né? Casa flutuante. Enquanto qualquer um que tem o azar de ficar no Moore Hall vai ser recebido por uma visão de árvores, árvores e mais árvores do lado de fora da janela, qualquer um que resida na Lily House vai ter uma visão um pouco diferente. Sim, qualquer um que olhe pela janela dessa casa vai ter um monte de água ao redor. Você pode pensar que a Lily House é encontrada em alguma pequena ilha, mas não, essa é uma habitação fora do comum que pode flutuar na água, o que significa que os proprietários podem ter sua casa navegando pelos 7 mares. Esse é o trabalho da
empresa brasileira Cis House, que desenvolveu essa propriedade de 3 por 12 metros, que pode ser navegada em cima de um catamarã flutuante, atingindo velocidades de até 4 nós, aproximadamente 7 km por hora. A casa, equipada com quarto, banheiro e área de jantar, é cercada por portas de vidro deslizantes altas, que permitem que qualquer pessoa a bordo aprecie a vista. E quando se trata de comida, bom, vamos torcer para que qualquer um que possua uma Lily House goste de peixe fresco. Por mais legal que seja a ideia de uma casa flutuando na água, eu não tenho certeza se eu ia topar. Fazer suas próprias refeições é uma coisa, mas consegue imaginar ficar cara a cara com um tubarão branco enquanto toma café da manhã? Não sei não, acho que eu preciso de mais espaço. Casa no Pilar. A paisagem perto da vila de Katik, na Geórgia, é dominada por colinas ondulantes e árvores verdes exuberantes. Quer dizer, até você se deparar com esse lugar. Por mais estranho que pareça, esse é um monólito natural de calcário que atinge 40 metros de altura. E o que é ainda mais impressionante é o que você encontra acima dele. Com a chegada do cristianismo à região por volta do século IV, a rocha imponente se tornou um lugar de reclusão para os estilitas. Os estilitas eram um grupo dos primeiros cristãos que ficaram obcecados com pregação, jejum, oração e vida em pilares. Pois é, eu também não entendi muito bem. Entre os séculos 6 e 9, eles milagrosamente conseguiram construir 2 igrejas no topo do pilar. Infelizmente para eles, no século 15, o domínio do Império Otomano Islâmico acabou com a prática intrigante, deixando o pilar desabitado por séculos. Foi somente na década de 1990, quando um monge local chamado Maxim Kavtaradze construiu um novo mosteiro. Construiu um mosteiro depois de escalar um pilar de 40 metros de altura. Parece um trabalho que só o Homem-Aranha seria capaz. Acontece que o padre Kavtaradze engenhosamente construiu uma escada de ferro de 40 metros de comprimento ao longo do pilar para ajudar a escalar a coluna. E se ter que subir uma escada de 40 metros já não te deixasse isolado o suficiente, os monges são as únicas pessoas autorizadas a chegar ao topo do pilar. Então as chances são de que o padre Kavtaradze não encontre quase nenhum visitante. Sim, esse cara essencialmente está vivendo sozinho no topo de um pilar rochoso que tem altura próxima ao Arco do Triunfo, e eu que achava que dormir no beliche de cima era uma atitude ousada. Me conta aí, você já encontrou alguma casa remota? Comenta aí embaixo e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir.